E eu queria começar fazendo alguns comentários, alguns esclarecimentos para quem está presente. O primeiro deles é o seguinte: mesmo sabendo que alguns de vocês já têm iniciação na área da análise de discurso e talvez até no estudo crítico de linguagem, eu vou ignorar esse dado e vou começar do começo, como se diz, né? Não vou contar a história dos estudos críticos do discurso, porque essa informação tem em vários textos aí, e se alguém tiver interesse, procure esses textos aí. Tem um texto da Ruth Wallach, que ela se propõe a fazer essa história, contar essa história, o início da análise de discurso crítica, dos estudos críticos de discurso. Vocês percebam que, de vez em quando, embora o conteúdo do curso, o interesse do curso seja o estudo crítico do discurso, aliás, desculpe, da linguagem, vez ou outra eu vou me referir à análise de discurso crítica, assim, quase que como um deslize, né? Não é meu interesse misturar as duas coisas, porque embora essas duas coisas estejam imbricadas, mas meu propósito é me ater aos estudos críticos do discurso, né? Que no meu entendimento, desculpem, o estudo crítico da linguagem, olha aí, né? No meu entendimento, é um tema mais largo, mais amplo, mais abrangente, né? E também porque, se a gente pensa em estudos críticos da linguagem, a gente está buscando compreender como o que é linguagem, né? O que é crítica e também, de uma certa forma, o que é teoria, né? Então, são três conceitos que estão, digamos assim, afeitos aos estudos críticos do discurso, que a gente precisa, estudando essa matéria, falar sobre eles, não é? Mas, antes de iniciar, como eu disse, eu vou fazer alguns esclarecimentos, né? O segundo deles é que, embora eu parta do ponto de vista teórico do Fairclough, da teoria que o Fairclough apresenta no livro Linguagem e Poder, ou Language and Power, eu vou tentar pensar uma proposta de estudos críticos de discurso que seja mais específica da realidade social ou da sociedade brasileira, né? Da nossa realidade. Então, nesse sentido, e também mesmo nos aspectos teóricos, alguma coisa que eu penso é um tantinho diferente da proposta do Fairclough, embora não seja divergente, né? Uma coisa, por exemplo, que eu ressalto é que o pensamento crítico ele é um pensamento sempre renovado, né? Quer dizer, o que eu penso hoje não é certamente, ou não será certamente, o que eu pensarei amanhã,
Então, embora, como eu disse, é diferente, mas não é divergente. Digamos assim, é próprio do pensamento crítico ir se aperfeiçoando, ir se ampliando, ir se modificando, ir se, melhor dizendo, ir se atualizando, né? Então, nesse aspecto, muitas vezes a gente é tentado a construir uma reflexão a partir de fórmulas. E isso não, digamos assim, é contrário à reflexão crítica, porque a reflexão crítica ela não tem uma formulação permanente, né? Se a gente está pensando criticamente, então a gente está criticando também o nosso próprio pensamento, a nossa própria reflexão. Então, nesse sentido, a reflexão crítica ela é sempre renovada, como eu disse anteriormente. Então, não tem sentido, por exemplo, o Fairclough ele se refere a, ele tem uma construção da teoria dele inicial baseado numa tríade, né? Então ele está sempre pensando do ponto de vista dessa tríade, seja na questão das práticas sociais, das práticas discursivas e do texto, seja na questão dos contextos, né? Quer dizer, o contexto situacional, o contexto institucional e o contexto societário, ou seja, do ponto de vista das restrições da linguagem, quer dizer, a linguagem, segundo ele, coloca para a gente três tipos de restrições, né? As restrições de sujeito, as restrições de sentido e as restrições de posições, né? De conteúdo, né? É, então, isso parece uma coisa permanente, quer dizer, que é sempre assim. Na verdade, nessa área das restrições, existem muitas, ou não muitas, mas existem outras restrições, né? Existem, por exemplo, as restrições de lugar, as restrições de espaço, né? E o Fairclough não se refere a essas outras reflexões, a essas outras restrições, porque ele está construindo a teoria dele nessa tríade. E nós vamos levar em conta essas diferenças aí, esse modo diferente como nós pensamos, né? Outra coisa a questão dos contextos, né? Que ele coloca os três, como eu já falei, quer dizer, o contexto situacional, que é o contexto da situação de comunicação, quer dizer, aquele contexto em que o evento que você analisa, o que você estuda, se localiza, né? Se situa. O contexto institucional, que é a instituição social que abriga essa situação de comunicação, e depois o contexto societário, que é o contexto macro, né? Quer dizer, existe uma situação específica que a gente está pesquisando, existe uma situação institucional, existe uma instituição em que essa situação específica se localiza, se situa, existe uma sociedade que abriga ou que ordena, né, essa situação, essas situações, esses contextos, melhor dizendo. Então, nesse aspecto,
vale a gente falar, cabe a gente falar de ordem de discurso, não é? Porque cada contexto desse tem uma ordem de discurso, ou algumas ordens de discurso, que vão se diferenciando à medida que você amplia, que você abrange, amplifica os contextos. Então, eu considero também um quarto contexto que o Férculo não se refere, não faz referência a ele, que é o contexto do campo. Quer dizer, uma situação de comunicação, ela certamente se localiza no interior de uma instituição ou de algumas instituições, mas também essa instituição, antes da gente falar do contexto societário, a gente vai falar do campo, do contexto, digamos assim, vou usar aqui um qualificativo, digamos assim, que parece impróprio, mas é por falta de um mais apropriado, digamos assim. Então, ela se situa num contexto campal, né? Então, ela se situa no interior de um campo ou de alguns campos, né? Porque o campo ele não é assim, como é que eu vou dizer, estável, mas o campo ele é fluido, né? Ele faz fronteira com outros campos, ele é intersectado por outros campos, é, e essas fronteiras, elas não são fronteiras bem delimitadas, bem definidas, são fronteiras que se perpassam, ah, que avançam uma na outra e que constitui um tecido que eu chamo de litigioso, né? Então, as fronteiras entre os campos são zonas de litígio, né? Então, eu vou citar aqui um exemplo também, nesse aspecto, nesse sentido, que é para ficar mais claro. Existe o campo da comunicação, e no interior do campo da comunicação existem os subcampos, por exemplo, o subcampo do jornalismo, o subcampo da publicidade, o subcampo do radialismo, o subcampo da radiodifusão, o subcampo do teatro. Então, esses subcampos todos, eles fazem parte, eles constituem o campo da comunicação. E entre o campo do jornalismo e esses outros subcampos, né, existem litígios, por um, quando a profissão de jornalista era regulamentada, era obrigatório o uso do diploma, quer dizer, muitas vezes o sindicato de jornalistas tinha que entrar na justiça para retirar certas pessoas que praticavam jornalismo ou que praticam jornalismo, porque elas não tinham formação jornalística. Então, são zonas de litígio, né, que formulam, que constituem essas fronteiras. Então, só para retomar o que eu estava dizendo antes, eu estou falando de contextos, né? O contexto situacional, o contexto institucional, o contexto que eu vou chamar de campal e o contexto societário. Então, ao invés de 3, como propõe o Fairclough, eu proponho 4, né? Porque eu considero que o campo ele é talvez o lugar em que as ordens de discurso melhor se definem, melhor se mostram, mais atuam, né, para constituir uma linguagem apropriada. Então, existem campos que são herméticos, são fechados, que carecem de ritos de passagem para que você tenha acesso a eles. Existem campos que são menos regulados, né? Então, as ordens de discurso são mais permissivas, digamos assim. Está me faltando uma palavra melhor, então
quer dizer, vai essa mesmo. Por exemplo, o campo do direito, o campo jurídico, é um campo bastante hermético, bastante fechado. Somente quem tem formação em advocacia, e mais ainda, quem tem o exame da ordem, que é aprovado no exame da ordem, pode atuar no campo jurídico como advogado, por exemplo, né? Como juiz tem que fazer concurso, como promotor também. Então, quer dizer, é um campo fechado, é um campo que a pessoa carece passar por um ritual ou por rituais de passagem para poder ter permissão para atuar. Já o campo religioso não tem muito isso, né? A não ser na questão do sacerdócio, porque para você celebrar uma missa, por exemplo, você precisa ser padre, ter a ordenação de padre, né? Então tem um certo ordenamento também, mas é um campo mais aberto, as pessoas praticam sua religiosidade de maneira menos vigiada, né? De maneira menos fiscalizada. É assim com outros campos também, o campo político, por exemplo, também, né? É claro que o campo político também tem uma ordem de discurso, em alguns momentos, que é mais fechada, porque carece que você seja eleito, que você passe por uma votação, mas eu posso perfeitamente exercer uma atividade política, como eleitor, por exemplo, sem precisar ter passar por esse rito da eleição, não é? Então, e assim vai. Quer dizer, existem campos que são mais fechados, existem campos que são mais abertos, e o campo religioso também é um campo que ele atravessa todos os outros campos. Então, é assim essa característica, quer dizer, o campo ele é um conceito do Pierre Bourdieu, e o professor Adriano Duarte Rodrigues, da Universidade Nova de Lisboa, também tem uma construção conceitual a respeito de campo, parece um pouco com o conceito Bourdieu, mas tem lá as suas diferenças. Então é isso, quer dizer, então eu vou, é isso que eu quero que fique claro para vocês, quer dizer, eu vou seguir me baseando, me fundamentando na teoria dos discursos sociais, dos estudos críticos do discurso do Fairclough, mas vou inserindo outras coisas, vou pensando outras coisas conjuntamente com vocês. Uma outra coisa que eu gostaria de falar, que está no texto que eu enviei, que eu encaminhei para vocês, que a Raniela encaminhou para vocês, é convidar cada um de vocês para que a gente pense juntos, né? Como eu não estou querendo impor meu ponto de vista acerca do estudo crítico do discurso, né? Mas eu estou querendo pensar com vocês. Alguns aspectos vocês vão notar, eu estou pensando nesse momento, quer dizer, eu não pensei antes. Esses que eu expus até agora, eu venho pensando a respeito disso já há algum tempo. Mas hoje, nesse mini curso, eu quero usar esse mini curso para pensar outras coisas também. E aí eu gostaria de convidar vocês a pensar comigo, né? Então, à medida em que a gente está pensando, que a gente está refletindo acerca da linguagem e da crítica, dos estudos críticos da linguagem, a gente está construindo um caminho diferente, um caminho outro, né? Um outro caminho, né? Embora esse outro caminho se assente e concorde com o caminho construído pelo Fairclough. Mas eu queria que vocês anotassem aí no computador, no celular ou no caderno de vocês
Isso que eu considero, que eu já falei até, mas eu considero de suma importância a gente pensar é que nós estamos pensando criticamente. Então, se nós estamos pensando criticamente, nós não podemos, não devemos, pelo menos, guardar com as 7 chaves a nossa reflexão. Considerar que essa reflexão é a única reflexão possível, ou então é aquela que você deve adotar. Não. A cada momento a gente está revendo essa reflexão e a cada momento essa reflexão está sujeita a que a gente modifique alguma coisa, altere alguma coisa. E é assim, isso que eu gostaria que vocês pensassem, tá certo? Então, eu me dou a liberdade de pensar em alguns aspectos, como nesse aspecto dos contextos que eu me referi, diferente do Fairclough, mas não vou, digamos assim, desconstruir o pensamento do Fairclough. Eu estou construindo o meu pensamento. Né? O pensamento do Fairclough está lá, é dele, é válido, vou supervalorizar, algumas vezes vou voltar a ele, vou repetir algumas coisas que eu considero que ainda continuam valendo, mas vou tentar construir uma reflexão, digamos assim, que comece por mim, que seja nossa, digamos assim. Um outro aspecto, ainda antes da gente entrar no texto que eu mandei para vocês, é o seguinte: ultimamente tem se ouvido falar, tem se lido algumas coisas acerca de decolonialidade, ou descolonialidade, como alguns preferem. Né? O próprio Muniz Sodré, ele prefere falar de descolonialidade do que de decolonialidade. Né? Então, e o que é a decolonialidade? Ora, é a desconstrução de um pensamento colonial, tá certo? Ou de um pensamento colonializado, aquele pensamento que nós vamos buscar nos autores europeus, né? Principalmente talvez em autores portugueses, que formaram, colonizaram o nosso país, né? E nós, de uma certa forma, ficamos acomodados pensando as coisas no mundo a partir do pensamento ocidental, né? Europeu, né? Então, a decolonialidade ou a descolonização, descolonialidade, ela propõe que a gente, então, abandone o pensamento, a reflexão, o conhecimento, melhor dizendo, construído a partir de autores ocidentais europeus e construamos o nosso próprio conhecimento. Né? A respeito disso, eu também penso de modo um pouquinho diferente. Né? Quer dizer, e aí o modo como eu penso não é exatamente meu, é um modo que eu trago para a minha reflexão a partir do modernismo na área da cultura, né? que ocorreu, que agora está completando um século, né? Que aconteceu em 1922, principalmente em São Paulo, né? Mas no Brasil, de modo geral, e, e que no manifesto propõe que nós, digamos assim, absorvamos
que a gente consuma, né, esse conhecimento de autores europeus, mas a gente processe esse consumo e formule a partir daí o nosso próprio conhecimento. Então, a minha reflexão vai mais nesse sentido. Ao invés de pensar em decolonialidade, pensar nessa metáfora da antropofagia, né? do modernismo. Quer dizer, na verdade, nós carecemos desse conhecimento que vem de fora, né? E pode vir da China também, do Japão, pode vir de outros lugares, de outros autores de outros centros no globo terrestre, né? E então, a gente digere esse conhecimento e a gente constrói o nosso conhecimento. Eu gostaria de citar alguns autores brasileiros que são importantes para essa área dos estudos críticos de discurso. Certamente existem outros, né? Existem outros que eu não conheço e outros também que eu conheço, mas não lembro agora. Então, eu vou citar apenas 2 ou 3 para a gente não se alongar muito, mas para mostrar para vocês que já existem autores no Brasil, né? E nesse sentido, eu também me considero um desses autores. Me desculpem a falta de modéstia, mas é porque eu tenho escrito alguns artigos, eu tenho um livro publicado, então, que tem uma consciência de que o que eu penso tem uma influência, tem uma origem, talvez, na autoria europeia, né, de autores da França, da Inglaterra, né, da Itália, mas tem também uma elaboração minha, né? Tem uma elaboração minha. Então, mas eu não vou citar a mim nesse momento, não. Estou lembrando que eu sou um desses autores, mas eu não vou. Eu vou citar os autores que eu leio, né? Que são importantes para mim. Então, eu cito, por exemplo, o professor, que infelizmente já não está entre nós, que foi meu orientador de mestrado e doutorado, que é o professor Milton José Pinto. Então, o professor Milton José Pinto, ele foi, para mim, o autor que trouxe, que me deu a conhecer o Fairclough, por exemplo, né? Mas ele também tem textos dele próprio, que, embora se fundamente no Fairclough, mas são textos que têm uma contribuição do pensamento dele, construído por ele. E também tem autoras como as Vivianes, né, a Viviane Vieira, a Viviane Rezende, que são professoras da UNB, que também pesquisam nessa área do estudo crítico do discurso, né? E tem também a professora Isabel Magalhães, que é, inclusive, a pessoa que coordenou o grupo de tradutores do livro do Fairclough, Discurso e Mudança Social, né, que está disponível aqui no Brasil. Então, esse autor e essas autoras são brasileiros, produzem em língua nacional. Inclusive, a professora Viviane, ela organizou uma coletânea sobre decolonialidade, né, que, na verdade, no meu entendimento, é um texto inicial e tem algumas provocações importantes, mas ela não chega
os autores dessa coletânea não chegam a elaborar uma teoria da análise crítica de discurso, e muito menos um estudo crítico de discurso, né? De qualquer forma, é uma coletânea importante porque inicia essa discussão. E aí eu volto a repetir, que é para não restar dúvida, né, de que eu não participo, eu não penso exatamente nessa ideia de decolonialidade. Eu penso que a gente tem uma produção brasileira, uma produção nossa, mas essa produção ela tem uma contribuição muito forte dos autores ocidentais europeus, ok? Estou quase terminando essa parte introdutória do minicurso, né? Então, o penúltimo item é o seguinte, não, aliás, o último, né? É o seguinte, nós temos, antes da análise crítica de discurso, nós temos dois autores que pensam essa questão da linguagem, ou do estudo, que eles não chamavam de estudo crítico de linguagem, mas, na verdade, acaba sendo, né? O primeiro deles que, digamos assim, tem uma contribuição importante, que hoje deve ser lido ainda, mas, digamos assim, já tem uma crítica bastante ampla acerca do trabalho dele, é o Ferdinand Saussure, né? Que é um suíço que ministrou na França em 1916 um curso sobre linguística, né? E que produziu o que se convencionou chamar de virada linguística, né? Então, o Saussure, o Ferdinand Saussure, ele, antes dele, o que existia a respeito de estudos de linguística e de linguagem era a filologia, né? Quer dizer, aquela parte da linguística que está preocupado com as questões da origem das palavras, né? Aí, então, conta a história de como é que surgiu um termo tal e tal. Então, antes dele, o que existia era isso. E aí ele propôs o que se convencionou chamar de linguística estrutural, né? Que é, na verdade, um estudo da língua, né? Mas é também, certamente, um estudo da linguagem. Um estudo da linguagem. E o Saussure, ele era um filósofo, mas a produção do curso de Linguística Geral, que foi publicado em nome dele, com o nome dele, mas, na verdade, não foi ele que escreveu, foram dois estudantes que cursaram com ele esse curso de Linguística que ele ministrou, que reuniram notas e publicaram esse livro como sendo de autoria do Saussure, certamente com a permissão dele, né? Então, tem esse autor, que ele é muito importante. Ele é importante porque ele estabelece as bases de uma teoria linguística, né? Só que o Saussure também, talvez hoje a crítica mais constante que se faça ao Saussure é que ele pensava não a tríade, mas ele pensava uma dicotomia, né? Ele pensava significante e significado. Então, significante e significado, ou
imagem acústica e conceito são, como ele diz, duas faces da mesma moeda. Mas por que se critica isso? Porque ele deixa de fora a referência ou o referente, né? Então, tem aí um terceiro ponto que fica de fora, ele esquece completamente, né? Além de outras coisas para as quais também ele é criticado, como, por exemplo, a ideia, ele era filósofo, mas ele pensava como psicólogo, né? Ele era linguista, mas ele pensava como psicólogo, porque ele pensava que o significante e o significado estavam na mente das pessoas, né? Quer dizer, que cada pessoa carrega consigo uma parte do corpo linguístico, do rol das palavras, dos paradigmas, né? das construções, dos sentidos, né? Na mente. Cada pessoa carrega na mente esses aspectos da linguística. E, na verdade, não na verdade, mas pensando diferentemente disso, os sentidos eles transitam, eles são construídos, eles transitam no meio social, nas práticas sociais. Então, tem uma abordagem aí, para além da linguística, uma abordagem sociológica que é importante a gente considerar, né? Mas ele foi importante também porque ele propôs que ele disse o seguinte: ora, as palavras elas têm a grafia, elas têm o som, né? Que a soma dessas palavras, desse rol de palavras, forma uma língua, né? Essa língua ela é social. Mas, para além disso, existe o modo como as pessoas falam. E como cada pessoa tem as suas singularidades, o seu modo de falar próprio, não dá para eu dar conta de tudo isso. Eu vou, então, separar para o meu estudo aqui, que o estudo dele foi, digamos assim, ele usou o método das ciências naturais, ciência da natureza, que isola um fragmento da realidade, estuda aquele fragmento e projeta o resultado desse estudo para o todo, né? Para a sociedade. Então, ele disse isso: eu vou estudar a língua e vou deixar fora da língua as palavras, o modo como as pessoas falam, né? Esse foi talvez o equívoco mais sério do Saussure. Por quê? Porque, na verdade, o modo como as pessoas falam é regulado também como a língua. E ele é fundamentado na língua, nos estudos da língua, né? Então, mas aí ele disse o seguinte, para não incompridar muito a história, porque a história é comprida demais, e eu não quero também fazer aqui um estudo do Saussure. Eu quero só dizer algumas coisas para embasar esse minicurso, né? Aí ele disse o seguinte: ora, eu vou deixar de fora, mas mais adiante vai surgir, vai ser criada. Ele não disse se seria ele ou se seria outra pessoa. Vai ser criada uma ciência que se chamará semiologia, e essa ciência dará conta, então, das falas, né? O estudo linguístico ele se separa, segundo Saussure, em duas partes: a língua, ou a langue, e a palavra, ou a parole, né? Então, ele decidiu se centrar na langue, na língua, e deixar de fora a parole, a palavra.
dizendo ele que surgiria, então, uma ciência chamada semiologia que daria conta dessa parrola, né? E, de fato, isso foi em 1916, né, que ele ministrou o curso e que foi publicado o livro. E, em 1947, um autor chamado Roland Barthes vai pegar essa fala do Saussure e vai se propor a criar a semiologia. Então, primeiro ele publica um capítulo num livro chamado Mitologias, em que ele esboça o que será depois, ou o que seria depois, a semiologia. Depois desse livro Mitologias, ele publica um outro mais específico, que se chama Elementos de Semiologia. E ele, então, constrói, nesse livro, uma teoria da língua ou da linguística, né? Da semiologia. Nessa mesma fala do Saussure, ele diz que a semiologia é uma ciência na qual será inserida a linguística. Quer dizer, a linguística é uma disciplina da semiologia, da ciência do signo, né? Ciência geral do signo, ele chamou semiologia, ciência geral do signo. Então, o que tem de novidade para a gente fazer essa mediação? É dizer o seguinte, que aquilo que se chamou ciência geral do signo, hoje se chamaria ou se chamará de ciência geral do discurso ou do sentido, né? Então, vocês podem perceber que discurso não é uma outra coisa senão a parole, né? É a parole, é a fala. Discurso é a fala. E na teoria do discurso, né, na teoria da linguagem, essa fala ela não é tão individual assim como Saussure pensou. Ela é social também, igual à língua, né? Então, ela é regulada, igual à língua, ela é social, igual à língua, embora, sem dúvida nenhuma, existam as peculiaridades, as singularidades individuais, mas nenhum indivíduo tem uma fala só sua. Todos os indivíduos, todos os sujeitos falam segundo fala a sociedade, né, em que eles se inserem. Então, se a fala ela é social, a língua é a base dessa fala, é o trilho dessa fala, né? Muita gente sai do trilho, né? Descarrila, né? Mas grande parte da sociedade usa a língua para falar. Então, existe uma gramática da língua e existe uma gramática da fala, né? Quando eu digo uma gramática, na verdade, não é uma gramática só, são várias gramáticas, né? As gramáticas, elas não são apenas, não é apenas uma, são várias, né? Tanto da língua quanto da fala, né? A gente pode falar, por exemplo, dos vários autores de gramáticas, né? De língua portuguesa, por exemplo. Eu agora aqui não me ocorre ninguém, mas vocês devem lembrar aí. Celso Antunes, Celso, não lembro agora como é o nome. Sei que é Celso. Então, até agora ninguém se propôs a escrever uma gramática da fala, discurso, né? Mas certamente existe. O Eliseu Veron, por exemplo, ele propõe até que existam gramáticas diferentes
na produção discursiva e outra gramática na recepção. Quer dizer, a gramática da fala aí já teriam duas gramáticas, uma gramática de quem fala e uma gramática de quem escuta. Vocês sabem que o Michel Pechet, ele diz que o enunciado ele não é 100% transparente. Então, se o enunciado não é 100% transparente, significa dizer que o que eu digo não é a mesma coisa que vocês compreendem. Quer dizer, inclusive, eu já vou usar isso aqui que eu estou falando para entrar no tema do texto da aula de hoje, que é mais ou menos o seguinte: quando a gente fala, quando a gente usa a linguagem ela não é, o enunciado ele não é 100% transparente. Então, nem eu e nem vocês entende 100% do que alguém diz, né? Boa parte do que eu entendo tem a ver com a minha formação, tem a ver com o meu conhecimento, tem a ver com a minha disponibilidade naquele momento, tem a ver com o contexto, tem a ver com várias coisas que fazem com que interferem, fazem com que os enunciados eles sejam interpretados de modo particular, né? De uma certa forma, existe um acordo entre quem fala e quem escuta, de tal modo que quem escuta finge entender o que alguém diz completamente, né? Além disso, tem esse aspecto que está na nossa aula de hoje, que é a questão dos vazios, né? A língua, ela nunca é, como é que eu vou dizer, completamente, ninguém diz tudo o que tem que dizer, né? A gente diz as coisas imaginando que a outra pessoa, o que o público está compreendendo o que a gente está dizendo, mas algumas coisas a gente deixa de dizer não porque a gente quer, mas porque é próprio da linguagem, né? É próprio da linguagem ter esses vazios, essas incompletudes, né? Esses vazios, na falta eu não estou lembrando aqui a palavra que o Gadamer utiliza, né? Mas está no texto. Se vocês lerem um texto, está aí no texto. Basta que vocês recorram ao texto, vocês vão ver que está aí no texto. Então, então o texto, vocês devem ter lido, né? Vai tomar como objeto de estudo esses vazios da linguagem, né? E para a gente compreender o sentido, a gente complementa esses vazios da linguagem com aquilo que o Fairclough chama de recursos dos membros. O que são os recursos dos membros?
essa memória acumulada que cada um de nós tem e que faz com que a gente preencha esses vazios, compreenda o que está sendo dito, preenchendo esses vazios, né? Com a nossa memória, com a nossa experiência. E daí que cada um de nós tem uma experiência diferente, tem uma memória diferente, né? E aí, certamente, a partir daí, a gente preenche esses vazios também de modo diferente, né? É, é, é um equívoco, por exemplo, uma professora em sala de aula dar um texto para uma turma e pedir que a turma diga o que o autor quis dizer. É um equívoco, é um erro. Cada pessoa vai ler o texto de modo diferente, né? Isso não quer dizer que esse modo diferente se distancie muito, né? É diferente em alguns aspectos, mas o sentido geral do que o texto propõe, do que o autor construiu como sentido, ele é assimilado, né? Porque se não for assimilado, ocorre aquilo que o Wolfgang Iser chama de fracasso da leitura, né? Então, quando a gente lê um texto e a gente compreende o texto de modo completamente diferente daquilo que o texto está falando, né, os sentidos que o texto está produzindo, então a gente fracassa na nossa leitura, né? É disso que essa característica da linguagem que eu trago para essa nossa primeira aula, né? O Fairclough vai trabalhar com essa ideia de recursos dos membros, né? Que é essa memória, essa experiência que a gente constrói durante a vida da gente, né? Então, quem é advogado, quem tem formação em advocacia, tem uma memória construída, tem um modo de interpretar o mundo. Quem é de comunicação olha para o mesmo mundo e interpreta de um outro modo, embora o mundo seja o mesmo. Mas essa diferença, como eu disse, não pode ser muito disparatada, né? Não pode haver uma defasagem muito grande, porque se houver essa defasagem, está havendo, então, um fracasso, né? Então, o texto que vocês dispõem aí é uma crônica do Milor Fernandes, né? Evidentemente que é uma obra de arte, é uma obra literária, né? Não trata de uma situação, imagino eu, existente na realidade. Ele se propõe a falar sobre, baseado num certo modo, como as mulheres falariam, né? Inclusive, ele deixa isso claro na epígrafe, a epígrafe que ele escolheu fala disso, né? De que as mulheres têm um jeito próprio de falar. E aí ele constrói essa crônica em que a gente precisa investir sentidos para que ela faça sentido, né? Para que esse texto faça sentido, né? Inclusive, uma vez eu mostrei esse texto em sala de aula, no mestrado, quando eu estava na ativa, como professor do mestrado, eu mostrei esse texto em sala de aula. Não sei se tem alguém aqui que participou dessa aula, mas eu mostrei esse texto e as pessoas tiveram dificuldade até em descobrir que são duas mulheres que falam, né? Eu perguntei, depois da leitura do texto, eu perguntei quem eram os personagens que falavam, que faziam esse diálogo,
E algumas pessoas não perceberam que o texto entrega, né? Quando diz assim, Maria, suba as coisas, e depois ela diz, sim, senhora, quer dizer, então, aí nessa relação, não só percebe-se que são duas mulheres que dialogam, que falam, que conversam, mas percebe-se também que há uma assimetria entre elas, né? Uma chama a outra pelo nome e a outra responde com sim, senhora, quer dizer, com reverência, né? Então, é certamente uma relação entre a patroa e a empregada, né? O que demonstra também uma relação de diferenças de poder, né? Por isso também que eu escolhi esse texto, porque como o estudo crítico de linguagem ele está preocupado com as relações de poder, né? Então eu achei que esse texto, pela sua peculiaridade dos vazios, das Vê se vocês me ajudam aí, colocam a palavra então no texto que eu estou esquecendo aqui, dos vazios, né? Vamos chamar dos vazios. Então, é uma curiosidade, porque a gente lê o texto e, por exemplo, a empregada, a um certo momento, diz: o homem está aí, mas esse homem não é nominado, ele não é chamado pelo nome, não é descrito, ele não é sequer diz qual é a profissão dele, porque ele está aí para fazer um trabalho. Mas o que é? É um trabalho de pedreiro? É um trabalho de vai capinar? Ele é um pintor? Qual é a profissão dele? O que é que ele está fazendo aí? O que é que ele veio fazer aí? Não diz, né? Então, esse é um vazio. Mas a gente, lendo o texto, a gente preenche isso com a nossa experiência, com a nossa memória, não é? Então, outras coisas que são. Outra coisa que a gente pode preencher facilmente é que é uma casa de andar, porque a mulher diz: traga as coisas aqui para cima. Então, se é uma coisa aqui para cima, é uma casa com andar, ou então é um prédio de apartamentos, né? Mas na minha memória, na minha experiência, me parece mais ser uma casa de andar, né? Uma casa de pisos diferentes. Então, tem algumas coisas que a gente consegue preencher e tem outras que não conseguem, né? Quando ela pergunta assim, você trouxe as coisas aqui para cima, a gente não sabe que coisa é essa, né? E nem ela diz e nem fica esclarecido e nem é possível que a gente pense. É possível que a gente pense, né? Mas é mais difícil a gente pensar com a lógica, como é que eu vou dizer, mais exata, né? A gente pode pensar que sejam garrafas vazias, latas vazias, sei lá, utensílios, né? Mas não diz o que é e nem a gente consegue uh, ter clareza 100%, né? É, então, claro que a linguagem ela vai favorecer que haja o diálogo, que a gente leia a crônica do Milô e que a gente compreenda bem alguns aspectos e outros não, né? Então, esse aspecto, por exemplo, do gênero dos personagens, a gente consegue preencher, consegue compreender, porque está subtendido, né? Quando fala Maria, nem está subtendido, nesse caso está dito explicitamente, né? Maria é nome de mulher. E quando diz sim, senhora, então
como eu já disse, aí a gente compreende essas duas coisas. Primeiro, que é uma patroa, né? E segundo, que tem essa igualdade de gêneros, é um diálogo entre duas mulheres. A gente vai buscando aos poucos compreender. Outra coisa também é o seguinte, quer dizer, como é uma obra literária, como é uma crônica, quer dizer, é uma coisa criada por alguém, não é exatamente a descrição de uma situação, de um acontecimento, né? É evidente que o autor ele exagera nessa indeterminação, tá aí, me veio a palavra, né? Que a Raniera até já tinha colocado aqui. Pois é. Então, o autor ele exagera na indeterminação, né? Mas é uma situação perfeitamente possível, né? Perfeitamente possível. Agora, eu compreendo que não é exatamente apenas uma linguagem própria a um gênero, né? Ao gênero feminino. É uma linguagem, é uma crônica, é uma situação perfeitamente possível entre dois homens, uma conversa entre dois homens, né? É porque isso está na linguagem, está na linguagem, não é uma questão de gênero. Uma vez eu ouvi uma fala, uma palestra de uma professora que pesquisava a linguagem feminina, e ela falava que uma das características da linguagem feminina é a sugestão ao invés de o esclarecimento, né? Então, ela dizia que se uma namorada, por exemplo, tivesse com desejo, com vontade de tomar um sorvete, ela não diria ou não diz para o namorado, vamos tomar um sorvete? Ela diz simplesmente o seguinte, olha, eu soube que em tal lugar, tal sorveteria tem um sorvete muito bom. Quer dizer, então ela diz isso de uma forma indireta, né? Que a professora, a pesquisadora, ela chamou isso de indiretividade, que ela diz que isso é uma característica da linguagem feminina. Essa indiretividade, quer dizer, a mulher ela fala por sugestão, né? Ela sugere, né? E aí a pessoa, possivelmente o homem, né? O marido, o namorado, sei lá quem, companheiro, o filho, o irmão, né? Pode dar a entender que compreende ou não, né? Então, cada situação é uma situação. Porque também é o seguinte, a linguagem ela é tão maravilhosa, tão interessante, que muitas vezes, num diálogo, uma pessoa sugere alguma coisa e você faz de conta que não escutou, você se faz de rogado, né? Ou que não escutou, não, que não compreendeu, ou que compreendeu de outro modo, compreendeu de modo literal, né? E aí é preciso que a outra pessoa, então, refaça a sua fala para poder conseguir aquele objetivo, né? Como também, às vezes, numa discussão, alguém pode dizer assim, você está querendo dizer que eu sou uma pessoa equivocada? Aí a outra pessoa simplesmente diz, quem está dizendo é você, eu não falei isso, né? Então, as pessoas vão construindo um diálogo de modo
que prevalece, o que predomina essa vaguidão, né? Que o título do texto é exatamente vaguidão, né? Então, que prevaleça esse vazio, que prevaleça essa indeterminação. E isso também lembra outro texto que vale a pena ser lido, que é o texto da Annie Orlandi acerca do silêncio, né? O silêncio ou silenciamento, os modos de silenciamento, são prenes de sentido, né? Então, tem uma frase do Érico Veríssimo que ele diz que há silêncios eloquentes como palavras vãs. Então, essa indeterminação são silêncios, né? São silêncios colocados na linguagem, ou que a linguagem se permite, que a linguagem permite que existam, e que os interlocutores carecem negociar esses sentidos, né? Para concordar, ou para discordar, ou para ignorar, né? Então, você percebe nessa crônica do Milor um recorte da realidade perfeitamente possível, né? Perfeitamente compreensível que possa ter existido, que aquela construção literária do Milor seja a descrição de um dado da realidade, né? Então, esse dado da realidade, que não o Milor ele não circunscreve, ele não diz, ele não situa, ele não diz onde é que acontece, né? Não diz quem são os personagens, também não diz onde é que acontece, mas pode acontecer em algum lugar. E esse acontecimento, esse evento discursivo, ele é o que, num primeiro momento, a gente pode dizer que ele se situa num contexto situacional específico, né? Embora esse contexto ele não seja descrito, ele não seja nominado, né? E ele se situa também num contexto institucional, que é o contexto das relações de trabalho, né? A instituição patrão-empregado, né? Ou então a instituição doméstica, das relações domésticas. E, por fim, se situa num contexto campal, não é? Que é o campo do trabalho, né? O campo, e pode também pensar aí num contexto das relações de gênero, né? Das relações femininas. É, então, eu considero que a linguagem, os estudos críticos de linguagem, nesse aspecto, ele pode, os nossos estudos podem se apropriar dessa crônica do Milor Fernandes para pensar essas duas coisas. Primeiro, a questão das relações de trabalho, né, de patroa e empregada, e também a questão do diálogo doméstico, né, entre duas mulheres, né? Um aspecto que
vale a pena também a gente trazer como colocar como uma lente para enxergar nesse diálogo é a questão de como aquilo que é dito, aquilo que se diz, como é enunciado, ele entrega, ele ancora sentidos que a gente pode, digamos assim, identificar, né? Então, a fala da patroa, assim como a fala da empregada, são falas marcadas pela situação de classe de cada uma. Mesmo que, digamos assim, no início do texto, o autor não nominasse a empregada de Maria, quer dizer, o próprio modo como ela responde às falas da outra pessoa dá perfeitamente para você perceber que ela tem uma relação assimétrica, né? Que ela é uma pessoa subordinada, né? Assim também como a fala da patroa, né? Dando ordem, pedindo esclarecimento. Quando a empregada diz assim, o homem está aí, ela pergunta qual deles, né? É aquele que começou o trabalho naquele dia? E aí ela diz, não, é aquele que você foi lá no domingo e falou com ele. Então, quer dizer, a patroa, ela tem uma linguagem autoritária, digamos assim, ou pelo menos uma linguagem de autoridade. Ela ocupa um lugar de autoridade, né? E a empregada, ela ocupa um lugar de subordinada, de assimétrico, né? Então, isso está marcado na linguagem. Isso está marcado na linguagem. Ela está marcado no diálogo. Assim é com todos os enunciados. É possível você localizar no enunciado o lugar social de fala do enunciador ou do enunciatário, né? Eu lembro, por exemplo, que na pesquisa que eu publiquei, naquele livro Veja, Isto é, Leia, eu abro lá subtítulos para dizer qual é a imagem de quem fala e do, a imagem do redator da revista e a imagem do leitor que ele imagina falar, né? Então, lá está construído. Então, é um leitor católico, é um leitor que lê as revistas semanais, é um leitor politicamente de direita, né? Então, é um leitor que é contrário ao MST. Então, essa imagem está construída. Quando, ah, quando o enunciador, o Milton José Pinto, diz que, ao enunciar, o enunciador convida o outro a partilhar os sentidos consigo, né? Então, e não apenas isso, o enunciador, ao enunciar, ele instaura uma situação de comunicação, ele instaura um universo de referência, né? Então, esse universo de referência, ele está bastante explícito, ou pelo menos subentendido, nesse diálogo do Milor Fernandes, né? Que é o universo doméstico, dos afazeres domésticos, né? Pelo que parece, esse diálogo ele é digamos assim, uma preparação para as festas de final de ano, né?
A casa está sendo preparada para as festas de final de ano, né? Natal, Réveillon, essas coisas. Então, esse é um universo de referência, né, que é construído nesse texto, né? E a gente compreende isso exatamente por aquilo que os personagens vão falando. Uma outra coisa assim que vale a pena também a gente falar, que eu até escrevi também no texto, é que existe uma diferença, enquanto que é como se existisse uma hierarquia, né? Quer dizer, existe a patroa que está acima da empregada, mas existe o homem que está acima da mulher do ponto de vista de poder, né? A gente percebe como a patroa ela tem uma preocupação que o homem que vem fazer o serviço na casa dela não se chateie, né? Então ela diz assim, olha, traga as coisas para cá. Você trouxe as coisas aqui para cima? Ela disse, não, não levei não, que você disse que era para deixar aqui e tal. Aí ele disse, não, mas traga, ela até insiste, né? Traga. Pode ser que se deixar aí, ele pode se aborrecer, pode criar problema e etc e tal. Então, é como se, digamos assim, existisse uma hierarquia, né, do homem para a patroa e depois para empregado, né, do ponto de vista das relações de poder. Eu não sei o que vocês pensam a respeito disso, mas para mim me pareceu assim. Então, como a gente está construindo essa reflexão, né, então é importante que a gente perceba isso. Agora, como eu disse antes, como eu disse lá no começo da nossa conversa, é importante que a gente, no nosso estudo de crítico de linguagem, é importante que a gente leve em conta que as relações sociais elas são perfeitamente alteráveis, digamos assim. Elas podem mudar, podem modificar, a depender de como a gente use a linguagem, né? Quer dizer, a linguagem, quando o Fairclough escreveu o livro Discurso e Mudança Social, ele está propondo exatamente isso, né? Que a mudança de discursividade é um caminho para se mudar a sociedade, né? E mudar a sociedade é, é, é o objetivo de todos nós, mudar para melhor, né? Por exemplo, nós temos dois traços da nossa cultura que são que é necessário que a gente altere, que a gente mude, né? Tem vários, mas esses dois é o que eu lembro assim, que é o machismo e o racismo, né? Nós somos, sem dúvida nenhuma, uma sociedade machista e somos, sem dúvida nenhuma, uma sociedade racista. Então, é necessário que nós modifiquemos essas características da nossa sociedade e o caminho para mudar essas relações de machismo e de racismo é a mudança da linguagem, a mudança de discurso, né? A gente tem visto isso de uma maneira, digamos, como é que eu vou dizer, enfática, ultimamente. Primeiro, se a gente for prestar atenção o retrocesso que a sociedade brasileira sofreu com esse governo, né, que está terminando, graças a Deus, a gente vai, sem dúvida, verificar que a, a, a linguagem tem uma participação bastante forte nesse retrocesso, né? Há casos
em que nós voltamos ao século XIV, ao século XV, né? Por exemplo, a ideia de que a Terra é plana é uma ideia anterior a Copérnico, né? A Galileu, né? Então, na Idade Média. Então, é uma curiosidade nefasta, né? Se perceber que, hoje em dia, há um número considerável de pessoas na sociedade brasileira e no mundo que consideram que até têm certeza, né? Eles nem consideram, não é nem uma questão de opinião, é uma questão de certeza, eles têm certeza que a Terra é plana, né? Quando as evidências científicas mostram diferente, né? Então, é muito importante, né, que a gente considere esse estudo crítico da linguagem como uma possibilidade da gente ampliar os nossos mecanismos, a nossa compreensão, o nosso conhecimento, no sentido de mudar a sociedade, de sair de um estado de barbárie, um estado pré-Idade Média, né, pré-Revolução Industrial, para uma atualidade, para o século XXI, né? Então, que a gente reconstrua, que a gente reconstitua os dados da ciência, não é? E sem dúvida nenhuma, por isso que o Fairclough, ele propõe de uma maneira bastante apropriada, né, e oportuna, que o estudo crítico da linguagem ele seja considerado uma ciência social, como a sociologia, como a antropologia. É claro que essas ciências também, a antropologia, a sociologia, como também a filosofia e a linguística, são importantes, colaboram de maneira importante para a constituição dessa ciência social, que são os estudos críticos de linguagem, né? Porque a linguagem ela tem uma, uma ação na sociedade. Os sentidos eles não são apenas representações, não são apenas modos de dizer, mas eles são também ação sobre o mundo, né? Então, se os sentidos, se a linguagem, se os discursos são modos de representar, mas são também atos, ação sobre o mundo, então eles têm essa importância científica, né, de ciência social. É através da linguagem, dos estudos críticos da linguagem, que a gente vai compreender melhor como a nossa sociedade se expressa, como ela representa o mundo e o que isso significa, né? Evidentemente que daí dá para a gente perceber que estimular o uso de armas na atual, no atual contexto histórico é um contrassenso. Uma sociedade de paz não precisa de armas, precisa de livros, precisa de conhecimento, né? Embora o uso da arma seja uma coisa concreta, né? Não seja um modo de falar, não seja uma... Mas é também uma linguagem, é também uma linguagem. Um modo de dizer como a gente entende o que seja prioritário
para a nossa sociedade, né? Nós, infelizmente, temos vistos, e cada vez mais, né, nesses últimos meses, até a posse do presidente Lula, e talvez até mesmo depois da posse, a gente vai ver esse crescente, né, de atos violentos, né, de ameaças, de, de coisas bárbaras, né, que não fazem parte de uma sociedade civilizada, né, mas fazem parte de uma sociedade bárbara. Então, por isso que eu digo que é oportuno e é louvável que o Fairclough proponha os estudos críticos de linguagem como uma ciência social. Então, essa ciência social, ela tem vários aspectos, várias características, tem várias contribuições a oferecer para que a gente pense, né, para que a gente conheça o mundo, para que a gente atue de maneira humanizada, né, de maneira respeitosa, de maneira civilizada, e principalmente, principalmente não, e um dos fatores importantes, necessários, né, para que a gente atue desse modo, é a gente conhecer, é a gente conhecer. E essa situação que eu trouxe hoje para vocês, das indeterminações, né, dos vazios do texto, da linguagem, é um fragmentozinho, é um fragmentozinho, é uma coisa muito pequenininha, como demonstrativo dessas peculiaridades, né, dessas singularidades, e desse conhecimento, desse universo que a linguagem oferece para a gente, né? Então, diferentemente daquilo que o Saussure disse lá atrás, lá em 1916, de que a fala é uma atividade individual e que por isso é difícil de fazer uma pesquisa científica, a linguagem é, uma, é uma atividade social, né? É uma atividade social. Ela é regulada, ela é situada, né, no tempo, na história. Cada coisa que nós dizemos, ela tem uma marca do tempo, ela tem uma marca da história. Quando amanhã vocês forem rever as anotações dessa nossa conversa de hoje, vocês vão ter o registro de um acontecimento de hoje, né? Então, essa nossa conversa, ela está situada espacial e temporalmente, né? Aqui eu lembro, por exemplo, falando nisso, né, aquilo que o Eliseu Veron chama de dispositivo de enunciação. O que é o dispositivo de enunciação? É exatamente isso que faz com que a gente pense numa pessoa que fala, a gente pense numa pessoa que escuta, num processo de interlocução entre pessoas. Não precisa que sejam só duas pessoas, eu e tu, podem ser várias pessoas, podem ser várias situações, mas alguém que fala e uma plateia, né? Um enunciador e um enunciatário.
E esse anunciador e esse anunciatário, eles estão situados no tempo, agora, e no espaço, aqui. Esse espaço, que é um lugar topológico, um lugar físico. Eu estou falando da minha casa e cada um de vocês está no lugar, provavelmente na casa de vocês, né? Então, são lugares que, num momento, se tornam um espaço único, né? Apesar de ser um espaço virtual. Mas esses elementos que tem o eu, tem o tu, né? Que estabelecem um processo de interlocução. Tem um aqui e tem um agora, tem um lugar e tem um tempo, é o que o Eliseu Veron chama de dispositivo de enunciação. O que é a enunciação? A enunciação é o ato de dizer. Então, ela só existe enquanto está sendo dito. Parou de dizer, cessou a enunciação. Então, o que era a enunciação passa a ser um enunciado, né? Então, a enunciação é o ato de dizer e o enunciado é o produto desse dizer, é o que fica desse dizer, tá? Então, nesse enunciado, é, esse enunciado é o lugar, é a matéria significante sobre a qual a gente se debruça para compreender o momento em que esse enunciado foi produzido. Portanto, para compreender as condições de produção da enunciação. O Oswald de Crow tem um livro que o título é O Dizer e o Dito. Então, o dizer é a enunciação e o dito é o enunciado. Não é? Então, quem diz é o enunciador, quem escuta é o enunciatário. Não é? Então, esses elementos, eles constituem, segundo Eliseu Veron, uma coisa que ele chama de dispositivo de enunciação. Não é? Então, veja bem, esse dispositivo de enunciação, ele é causa e consequência da linguagem. Né? Então, o que é a linguagem? Né? Segundo o Benveniste, né? Emile Benveniste, a linguagem é a língua em funcionamento, é o uso da língua. Né? Então, uma coisa é a língua, que tem um rol de palavras, tem os paradigmas, tem, né? Tem o eixo o eixo dos paradigmas e o eixo dos sintagmas, né? E quando eu pego esses paradigmas e transformo em fala, deixa de ser língua e passa a ser linguagem, né? Então, a linguagem ela pode ser escrita, pode ser imagética, pode ser gestual, pode ser de diversas formas, né? Pode ser pictural, né? Cinematográfica. Então, a linguagem se manifesta sob diversos suportes, né? Mas sempre com o objetivo de produzir sentido, de conectar pessoas, de estabelecer processos de interlocução. Nem que esses processos sejam processos conflituosos, né?
de disputa, de acirramento de discussão, né? Mas também pode ser amorosos, pode ser amistosos, pode ser, né, tranquilos. Então, é nesse aspecto que eu compreendo que nós temos como é que eu vou dizer? Temos necessidade de estudar a linguagem e seu funcionamento, né? E estudar do ponto de vista crítico. Aí você pergunta assim, crítico onde? Crítico como? Ora, eu disse para vocês que o pesquisador crítico, né, o autor crítico, ele está sempre revendo, criticando a si próprio, né? Criticando os outros também, mas criticando a si próprio. Se melhorando, procurando se atualizar, né? Então, o crítico, a palavra crítico, de estudos críticos de linguagem, ela faz referência à ideia de mudança social, de emancipação, de emancipação. Então, como eu disse antes, se nós precisamos acabar, erradicar com o racismo e com o machismo, isso só se dará por um estudo crítico amplo, né? Mas principalmente estudo crítico de linguagem. Que a gente se fiscalize, que a gente se policialize do ponto de vista daquilo que a gente diz. Muitas vezes ocorrem os atos falhos, né? Ocorrem os atos falhos. Uma vez, o Maluf, se não me engano, ele disse uma frase que mostra isso, quer dizer, como o machismo, como o racismo são coisas arraigadas, são 350 anos de escravismo, né? No caso do racismo, e são séculos de domínio masculino, no caso do machismo, quer dizer, é difícil, né? É difícil, não é fácil a gente se fiscalizar, a gente se policializar e evitar as nossas manifestações de machismo e de racismo. Mas é necessário acabar com isso, né? Então, uma vez, acho que foi o Maluf que disse, estupra, mas não mata. Quer dizer, como é que pode, né? Que o estupro seja admissível, né? Matar não é admissível também, mas estuprar também não é. Então, a linguagem expressa isso, porque se ela sai, se a expressão sai, se o dizer sai, se o enunciado sai por um ato falho, né, é porque inconscientemente isso está dentro da pessoa, né? Inconscientemente isso está dentro da pessoa. Dentro de cada um de nós, na verdade, né? A gente não pode se furtar de reconhecer essa nossa condição, porque nós somos formados pela mesma sociedade. Aliás, existem pesquisas que mostram que a contribuição feminina das mães, no caso do machismo, é grande, não é pequena.
né? Então, quando a mãe dá uma bola para o filho e uma boneca para a filha, o que ela está fazendo? Né? E ela faz isso sem nenhuma maldade, sem nenhuma, né? Sem nenhuma, sem pensar nisso, né? Então, e existem outras coisas que estão na nossa educação cotidiana que fortalecem essas construções, né? Essas características da sociedade brasileira, né? E agora, infelizmente, com essas coisas que estão acontecendo aí, com o, a questão da valorização do armamento, a valorização da violência, a questão da valorização. O número de mulheres que têm sido vítima de feminicídio cresceu muito nesses últimos 4 anos, né? Bom, então é importante que a gente saiba, que a gente esteja atento, né? Porque uma das características, não, uma das qualidades, uma das características, vamos falar assim, dos estudos críticos de linguagem, é que a gente fica mais atento, a gente fica com um olhar mais aguçado para o que está no entorno da gente, no que está ao nosso redor, o que está acontecendo, né? Existia o Albert Jines, ele tinha um programa na TV sobre comunicação, em que ele dizia que ele dizia o seguinte: ninguém, a partir de agora, ninguém vai ler jornal como antes. Se olhar sobre a leitura de jornal, vai mudar. Assim é também quem se aventura, quem se inicia nos estudos críticos de linguagem. Nunca mais você vai ver o mundo do mesmo jeito, né? Porque a principal, o principal fundamento dos estudos críticos de linguagem é desnaturalizar as relações. Desnaturalizar. A ideologia, ela trabalha para que a gente naturalize as relações no mundo, as coisas, os acontecimentos no mundo. Então, quando existia na legislação brasileira o crime de honra, né? O crime não, o crime de honra, né? O crime contra a honra, que felizmente não existe mais. Esse crime ele se sustenta, aliás, essa lei ela se sustentava na naturalização. Então, é natural que o homem lave a sua honra matando a pessoa que o desonrou. Então, é natural. É natural. Não é. Não é. Né? Então, isso é uma construção de sentido que é sustentada pela linguagem. E pela linguagem social, né? Pela linguagem de uma sociedade. Então, eu considero que a desnaturalização das relações no mundo é o principal ganho, ou um dos principais ganhos, que nós temos com o estudo crítico do discurso, né? O estudo crítico de linguagem. Porque nós refinamos o nosso olhar, a nossa percepção. Nós refinamos, né? Determinadas coisas que nós vemos como naturais, nós passamos a ver como uma construção discursiva. Uma construção
obediente a certas ordens de discurso que sustentam as relações de poder na nossa sociedade, né? Então, é importante também ler o Foucault para perceber que o poder ele é disseminado. As relações de poder, elas são disseminadas. Elas ocorrem em diferentes instâncias e de diferentes modos, como a gente pôde ver hoje, por exemplo, na crônica do Milor Fernandes, que, mesmo sendo uma crônica, ela não foge aos acontecimentos da realidade, né? Então, por hoje, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Hoje ainda, ou amanhã no máximo, hoje ainda, né? Porque amanhã já é outra aula. Eu encaminho para vocês o segundo texto, tá certo? Não vou dar spoiler. Vocês receberão e lerão, tá certo? Vocês têm alguma coisa a dizer? Querem comentar algum aspecto? Se quiserem, pode ligar o microfone e falar. Eu sou todo ouvidos. Bom, como ninguém se manifestou, ninguém levantou a mão para falar, eu imagino que não tem ninguém interessado em falar. Então, um bom dia para vocês. Aproveite bem o Edits, esse evento maravilhoso, esse evento grandioso, né? E que nós todos possamos, mais tarde, às 18h30, participar da abertura com a professora Raquel Riqueiro, né? Bom dia, então, gente.